Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos às últimas notícias do nosso Vasco. Eu me chamo Diogo e esse canal se chama VDM Vasco. Fique até o final do vídeo, galera, porque tem muita coisa importante para a gente estar falando aqui no nosso canal. Família vascaína, após os jogos da rodada ontem do Campeonato Brasileiro, o Vasco caiu para a sexta colocação, tá? Estava na quarta colocação, agora está na sexta. Só que ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Cruzeiro, que ainda jogam. Então o Vasco, que perdeu sua partida para o Ceará no Castelão, poderia estar no topo da tabela, ainda está no topo, né? Mas poderia estar na segunda colocação pelo menos, e com essa derrota para o Ceará pode cair da sexta colocação ainda para mais posições na tabela do campeonato, como eu mencionei agora, se Cruzeiro e Bahia vencerem suas partidas ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer. Bahia e Cruzeiro não jogaram. O que acontece, família vascaína? Expectativa aí muito grande, né? Muito grande para essa partida contra o Flamengo, uma partida muito difícil, onde o Vasco ele vai ter um desafio enorme de estar jogando no Maracanã. O Pedrinho abdicou de jogar em São Januário, tinha uma liminar que garantia o Vasco de jogar na sua casa, e ele não quis, junto com a sua diretoria, e o Vasco vai ter esse desafio de mandar o seu jogo dentro do Maracanã sábado, 50% torcedor do Vasco, 50% torcedor do Flamengo. Então o Vasco, que vem com a moral abalada por conta da derrota para o Ceará, que não é ali uma equipe forte, uma equipe que veio da segunda divisão, que retorna à primeira divisão, e o Vasco ali perde a partida. Fábio Carille, que já tinha muita desconfiança em cima do trabalho dele, aumenta mais ainda a pressão sobre o treinador, que está há muito tempo no cargo do comando do Vasco e não consegue apresentar um futebol bem jogado, digamos assim, um futebol vistoso de se ver, um formato de padrão para essa equipe que treina e não consegue desenvolver um padrão tático. Então, o torcedor do Vasco está muito aborrecido por conta disso, está pressionando ali o Fábio Carille para ele entregar um melhor resultado. A torcida do Vasco precisa, merece que esse treinador entregue algo melhor, porque ele é muito bem pago para fazer isso, e teremos muito possivelmente a volta de Felipe Coutinho, ou seja, Felipe Coutinho podendo aí, quem sabe, fazer diferença no jogo contra o Flamengo. É lógico que a gente não pode jogar tudo nas costas dele, mas é uma grande esperança, muito por conta do desempenho que ele tem tido ultimamente. Grandes números, partidas muito boas, partidas muito boas que o Coutinho tem feito. Então há uma expectativa muito grande no jogador para essa partida contra o Flamengo, como eu falei, sábado de aleluia, 6h30 no Maracanã. Defesa do Vasco preocupa muito. Tá, vamos até falar agora de possíveis contratações que vão vir no meio do ano, até para a defesa mesmo, tá? A zaga preocupa, é um setor aí que o Carille está tendo muito trabalho e não está conseguindo ajustar, até por conta de peças também. E, cara, João Vitor muito pressionado também nesse time do Vasco por conta das lambanças que tem feito nas últimas partidas. Vou dar uma informação agora. Segundo o canal VDDcast, juntamente com o canal Vasco em Conjunto, apuraram que no meio do ano pode ser que Balbuena, Brian Rodrigues e Richarlison sejam contratados pelo Vasco. Há uma expectativa grande, eles fizeram essa apuração e a gente vai seguir monitorando para ver se de fato o Vasco vai injetar esse dinheiro todo, né? Porque já falam de Richarlison, de Balbuena e de Brian Rodrigues há muito tempo, e jogadores nesse naipe, jogadores desse patamar não chegam no Vasco. O Vasco fez uma ou outra boa contratação, mas é fato, jogadores desse patamar não chegam no Vasco, e é o que o torcedor quer, principalmente para a defesa. Balbuena cairia como uma luva ali na defesa do Vasco. Richarlison, ótimo jogador, e Brian Rodrigues, até que prove o contrário, também seria uma boa contratação. Então, será que é verdade isso? Não sei se é verdade, mas essa notícia foi divulgada, tá? Então a gente vai ficar monitorando aí se sair algo mais relacionado, né,
a esses 3 jogadores, que seria muito bom aí para o Vasco reforçar o meio do ano, o seu time, no caso, reforçar o seu time no meio do ano, para não passar tempestades até o final do Campeonato Brasileiro, porque esse time está deixando o torcedor com o cabelo em pé e, cara, muito preocupado como o Vasco vai terminar essa temporada de 2025. O torcedor está ficando ressabiado e muito preocupado sim, tá? Principalmente com o trabalho do treinador Fábio Carille, mas a gente sabe também que o time do Vasco é limitadíssimo e seu Pedrinho, junto com Marcelo Santana, tem muita culpa aí, tá? No que está acontecendo dentro do Vasco, com o trabalho medíocre tanto do Pedrinho quanto do Marcelo Santana, que é uma tartaruga, demora a contratar, vocês viram? E a demora que ele teve para contratar alguns jogadores, sem falar os jogadores que foram contratados errados. Brian Rodrigues, Jean Menezes, Jean Davi, Alex Teixeira Souza e agora o Lloyd Augusto, está ganhando 500 mil e nem joga. Então, muito dinheiro gasto, muito dinheiro gasto de forma errada. E a gente espera que tenha mais profissionalidade dentro do Vasco, mais competência, mais consciência, para não ficar se gastando o dinheiro do clube aí com jogadores horrorosos que a gente tem visto nos últimos anos. Com todo respeito, não devia nem passar em São Januário ali jogadores como eu falei aqui. Então é isso, família vascaína, desejar para vocês aí, tá tudo de bom, tarde abençoada, de muita paz, muita luz e muitas bênçãos na vida de vocês. Se puder, hype o vídeo toda vez que aparecer a opção de hypar vídeo, deixa o joinha, compartilhe e comente para ajudar o nosso canal, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado pelas visualizações, pelas inscrições, pelos joinhas e pelos comentários. Boa tarde, tamo junto. Diogo Messina, canal VDM Vasco. Fui, aqui é Vasco.